tardes, Muito boa tarde, damas, jóvenes damas, y adultos, jovens e adultos, trabajando trabalhando y colaborando e colaborando en el gran equipo. na grande equipe de Deus. Es para mí una bendición Para mim é uma grande bênção grande estar con ustedes en estar esta com ocasión vocês nesta ocasião para compartir unos para momentos compartilhar uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Damas, jovens e adultos trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Para essa ocasião, leiamos em 1 de Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 14, onde São Paulo nos diz: que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales quem é Paulo, quem é Apolo? Servidores através dos quais tenho crido. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Damas, jovens, adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Assim como Deus, o Pai, operou através do seu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo opera através da sua igreja, que são os filhos e filhas de Deus. Portanto, assim como determinou
tener ter un cuerpo físico um corpo físico llamado Jesús, chamado Jesus, el cual fue el templo o qual humano de foi Dios, o templo humano de Deus, no qual Deus se manifestou llevó a cabo la obra e de redención, realizou a obra de redenção, ha tenido y tiene tem tido e tem Jesus Cristo, a igreja, através da qual através da qual se manifiesta se manifesta y lleva a cabo la e obra realiza a obra para para así llamar y juntar assim chamar e juntar seus escolhidos de era em era y así llevar a cabo e assim realizar la cosecha a colheita en el tiempo final, no tempo final, en donde onde el día de o dia de Pentecostés, Pentecostes, que es la cosecha, que é a colheita, allá, lá, acá vendrá a ser aqui virá a ser la cosecha a colheita en el año de Pentecostés, no ano de que es Pentecostes, que el é año del jubileo. o ano de jubileu. Allá Lá se comenzó a recoger el começou a recolher o fruto, fruto, recogiendo, continuou recolhendo y luego todo estará junto e depois tudo estará para junto este tiempo para final, esse tempo final, en el año no ano de Pentecostés. de Pentecostes. Portanto, habrá Portanto, haverá outro Pentecostés, outro Pentecostes, en donde onde recibirán los creyentes el cuerpo nuevo, os crentes, o corpo novo, glorificado, corpo glorificado, jovem, igual al cuerpo igual ao corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem. allá en el día de Pentecostés. Lá no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, o qual esteve se recebendo até o nosso tempo. Pero en el año de Mas no ano de Pentecostes, recibirá el cuerpo recebeu o corpo físico, que es la redención del cuerpo, que é a redenção do corpo, la adopción a adoção como hijos, como filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, cuerpos corpos creados por Dios, criados por Deus, por el cual son para o qual são filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, en el nacimiento no nascimento, diríamos, no último dia, de los que murieron, dos que morreram, surgir cuerpos nuevos, em corpos novos e los eternos, que vivimos, e os que vivemos, ser transformados sermos transformados a personas con a cuerpos pessoas com corpos eternos, eternos, nuestra alma mas a nossa alma es eterna é eterna. y nuestro espíritu, E o nosso espírito que recebemos, o Espírito de Deus, eterno también. é eterno também. Lo que nos falta es el cuerpo O que nos físico, falta é o corpo físico, que sea transformado que se é transformado mortal a inmortal, de mortal a imortal, cuerpo terrenal, de corpo terreno cuerpo celestial. a corpo Y celestial. entonces toda la familia E de então Dios toda a família de Deus será será joven jovem para toda la eternidad. para toda a eternidade. Y la cabeza de esa familia es E a cabeça dessa família é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele hermano. é o nosso irmão mais velho. Y ahí se cumple la escritura. Aí se cumpre a escritura que diz: Y yo y los Eis hijos que que eu, Dios me dio eis aqui os filhos que Deus me deu. son los que tenían que venir São os que tinham que vir en el tiempo de Adán, no tempo de Adão e Eva, no pecado. Pero lo que se não aparentemente pecassem. ha Mas o sido un que atraso aparentemente tem sido um atraso, ha dado lugar deu lugar a una experiencia, a uma experiência em corpos mortais, corpos que pasan por esta que tierra passam por essa terra y luego e depois terminan su vida terrenal termina a sua vida terrena y el creyente sigue viviendo e o crente continua vivendo em seu corpo angelical, na sexta dimensão, la dimensión de los a espíritus, dimensão dos espíritos, a dimensão los cuerpos dos corpos teofânicos, donde habíamos tenido que venir, onde tivemos que vir antes de vir em carne humana, tuvimos que venir antes tivemos antes que a vir la tierra, à terra problema por causa dos problemas que houve allá en la familia de Adán ali na família de Adão y Eva. com Eva. Pero estamos aquí Mas estamos aqui para identificar nuestro para lugar en el identificar o nosso lugar no reino de Deus. reino. El que es de Dios, O que é de Deus, la voz de Dios ouve oye. a voz de Deus. Por eso es que hay É por isso millones
que tem milhões de crentes em Cristo através do tempo, desde o dia de Pentecostes até aqui, tem estado ouvindo a voz de Cristo através do Espírito Santo, através dos mensageiros que é enviado, dos ministros, dos pregadores de cada era, junto ao mensageiro de cada era, que tem levado a mensagem por diferentes lugares, e o grupo de cada era que foi chamado e juntado na era que lhe corresponde. Mas a era mais importante é a nossa. E sabendo que é a nossa era, se tivessem perguntado em que era teria gostado de viver na Terra, sabendo que já sabemos, diríamos a mesma coisa que nós falamos atualmente. Eu escolheria esse tempo. E com um povo como vocês, muito mais. Um povo ao qual Deus tem estado abrindo as Escrituras e o entendimento para compreender coisas que em outras eras não era possível, porque a mensagem da era de pedra angular não estava aberta, estava aberta em outras eras, não estava aberta em outras eras. Cada mensagem para cada era é aberta na era correspondente pelo Espírito Santo ao mensageiro, e através do mensageiro abre ao povo. Fora disso, não pode ser entendida a mensagem de uma era em outra era, exceto uma era que vem depois, e entender mais do que é parte histórica, o que foi da era passada. E os únicos que vão conseguir entender tudo vai ser os do nosso tempo, entender a história da igreja através das diferentes etapas de suas diferentes eras. Cristo apresentou isso tudo em parábolas também, como a semeadura do trigo, onde o inimigo também semearia joio, mostrando no capítulo 13 de São Mateus que o trigo são os filhos de Deus, e o que semeia o trigo é o Filho do Homem, Cristo, e o campo é o mundo, e os joios são os filhos do mal. Ele diz claro aqui na Escritura de São Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora vejam, aqui Cristo identifica quem é o inimigo dele. E qual foi a obra do inimigo de Cristo? Semear joio. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lembre que o dono da casa é Jesus Cristo.
Vinieron entonces los Então, siervos vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, no sembraste não buena semeaste boa semente no teu campo? campo, ¿de dónde pues De onde vem, pois, tienes cizaña? o joio? Él le dijo, Ele, porém, lhes respondeu: enemigo um ha inimigo hecho esto. fez isso. Y los siervos le dijeron, Os servos ¿quieres pues lhe perguntaram: Queres que vamos y la arranquemos? e arranquemos o joio? No, Não, replicou ele, no sea para que, que al arrancar la ao cizaña, separar o joio, arranquéis también. não arranqueis também com ele o trigo. Dejad crecer Deixai juntamente crescer juntos até a colheita, o sea que la cizaña ou seja, que o joio va a estar hasta la siega. vai estar até a colheita. Cuando siega, E o tempo se da hace la colheita, separación, no tempo da colheita se faz a separação, trigo para um lado e joio para o outro. E depois, trigo en el reino de trigo Dios, no reino de Deus e joio no fogo, con el que la sembró. com o que a semeou. El trigo con el que sembró el trigo, Com o que semeou o trigo, com Cristo, y la cizaña e o joio con el diablo que com o sembró. diabo que semeou La cizaña, el o cual joio, o cosecha qual será lançado no fogo também. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, Deixai crescer juntos até a colheita, isso é, até a colheita, hasta la fiesta, até a festa da colheita. y la fiesta de la cosecha E a es festa da colheita é en el día no dia 50, el día o dia de Pentecostés. de Pentecostes, Y luego acá e depois se repite aqui se repete o ano 50, o ano de Pentecostes, que é o ano de jubileu y que corresponde e que corresponde a la edad de piedra angular, à era de pedra angular, donde sube el trigo onde sobe o trigo a essa era en y para la cosecha em e para a colheita del día postrero. do último dia. Y el tiempo de la cosecha y el tiempo de la siega, E no tempo da colheita yo diré direi a los segadores, aos ceifeiros: recoge primero la ajuntai cizaña primeiro o joio, y atadle en manos atai-o em feixes para ser queimado, pero recoge mas o trigo recolhe-o en mi granero. no meu celeiro. El trigo en el granero de O Dios, trigo no celeiro de Deus, y la cizaña será recogida para com Cristo, e o joio ser é echada en recolhido la para gran ser no feixe para ser lançado na grande tribulação, onde ali haverá choro e ranger de dentes, como diz em Malaquias. Capítulo 4. Y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que se maldan. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o que vai acontecer com o joio. Aquí la cizaña Aqui o joio menciona menciona, como los que hacen maldad. ele menciona como os que fazem maldade. Y cuando habla del trigo, E quando fala do trigo, dos filhos de Deus, mas a vosotros, diz: mas para vós, teméis mi nombre, os que temeis meu nome, será el sol de justicia, y en sus nascerá alas o sol de justiça e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros na estrebaria, e pisareis os maus, os quais se farão cinza baixo a planta de vossos pés. No dia en que yo actúe, em que eu ha dicho Jehová, preparei, diz o Senhor dos Exércitos. acordaos de la ley de Moisés, mi Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel. para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu Elías, vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. que venga la gran tribulación, Ou seja, antes que venha a grande tribulação, a promessa é Dios enviará que Deus vai enviar Elias. Elías Elias, em sua quarta manifestação,
para a sétima era da igreja foi o reverendo William Branham. y Elías E Elias, con Moisés com Moisés, para Israel, para Israel, será otro profeta. outro profeta. Simples, simples assim. Él hará volver el corazón Ele converterá o coração dos pais aos y filhos el corazón de los hijos e o a coração los dos padres, filhos aos no pais, sea que yo venga y hiera para la que tierra não seja que eu venha e fira a terra com destruição. antes de la Ou seja, que antes da destruição viene vem Elías Elias para una restauración. para uma restauração. Elías para Elias el cristianismo, para o para cristianismo, la iglesia en la séptima edad, para a igreja na sétima era, Elías para e los depois Elias para os judeus. judíos en la edad de piedra. É a era de pedra angular. Na era de pedra angular vem Moisés com Moisés, en la venida na vinda del Señor, en la venida do Senhor, na vinda del Hijo del Hombre, como do fue Filho mostrado do en Homem, el como foi monte. mostrado no Monte da Transfiguração, onde Jesús transfigurado apareceu Jesus transfigurado diante dos seus discípulos, Moisés com Moisés y Elías, e Elias, a cada lado um de hablando cada lado falando a respeito de la ida de Jesús da ida de Jesus Jerusalén a Jerusalém para ser crucificado. para serem crucificados. Ahí está el misterio de la Aí está o mistério da vinda do Senhor para o último dia, mostrado monte, no Monte da Transfiguração, porque es la promesa. porque é a promessa que Cristo fez. Dijo algunos de los que Ele disse: alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que tenham vindo, en su reino, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino, sus ángeles. vindo com seus anjos. Capítulo 16 de San Mateo, Capítulo 16 de São Mateus, verso versículo 27 en adelante. 27 em diante diz: porque o Filho do Homem vendrá en la gloria de su virá Padre na glória do seu Pai sus ángeles, com seus anjos, pagará cada e uno então conforme retribuirá cada um conforme as suas obras. a los obreros Aos obreiros del Señor do Senhor, en su iglesia, na sua igreja, la recompensa será a recompensa bendiciones. serão bênçãos, Y la más grande, e a maior, nuestra transformación nossa transformação. para la cizaña, Para o joio, la gran tribulación, a grande tribulação, el fuego volcánico onde o fogo vulcânico y todo fuego e todo fogo quemará queimará la cizaña. o joio. De cierto os digo, Em verdade vos que digo hay algunos de los que están que aquí, alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. algunos de los discípulos Alguns dos discípulos que estão ali no iban a morir hasta não ver iriam morrer enquanto não vissem a vinda do Filho do Homem en su reino em seu reino sus ángeles. Y en el capítulo 7, com seus anjos. E no capítulo 17, ahí a continuación les dice, aí a continuação lhe diz: dice 6 días después, e 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, y los llevó aparte a un monte alto. e os levou em particular ao alto monte e se transfigurou diante deles. Y resplandeció su rostro como el sol. ¿Por qué? Como E se resplandeceu o seu rosto como o sol. que Malaquías dice, Por que como o sol? Vimos que Malaquias diz: nacerá el sol, aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, em suas asas trará salvação. la venida del Señor A vinda do Senhor es como el sol. é como o sol. Recuerden que la luna Lembrem que a lua representa a igreja e o sol representa Cristo. E se transfigurou diante deles, y resplandeció tu rostro como el e sol. seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se fizeram brancas como a luz. Y aquí aparecieron E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés y Elías Moisés e Elias hablando falando con Jesús acerca com Jesus de su ida a respeito a Jerusalén. da sua ida a Jerusalém. Otro de los evangelios se Em outros evangelhos, que dice que estaban hablando diz que eles estavam falando da sua ida ou partida a Jerusalém. y ahí le está mostrando E aí está mostrando a ele, en esa visión nessa visão, el orden
de su venida. a ordem da sua vinda. En el capítulo 24 Porque no también, capítulo 24 também, de San Mateo, de São Mateus, verso 27, versículo dice, 27 diz: porque como el relámpago que sale del oriente, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, terra de Israel, Oriente Médio, ¿de dónde vino la primera venida? de onde veio a primeira vinda? Del Medio Oriente, Do Oriente Médio, del este, do y leste, se muestra hasta el e occidente. se mostra até o Ocidente. El occidente es O Ocidente é o continente americano. así será también Assim será também a vinda del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, representando la venida del Hijo del Hombre representando a vinda do Filho do Homem no relâmpago que sai do Oriente e se en el mostra occidente. no Ocidente. Y luego E depois, el mismo capítulo 24, no capítulo 24 mesmo, versículo 30 ao 31 diz: entonces aparecerá la señal del Hijo Então del Hombre aparecerá en no el cielo, céu o sinal do Filho do Homem, lamentará e toda todos la tribu de la tierra, os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. y enviará sus ángeles E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Los ángeles, Os anjos, dice el reverendo William Branham, diz o reverendo William Branham, en la página na página 458 e 459 del libro de los sellos, do livro dos selos em espanhol, que esos ángeles son los dos olivos, que estes anjos são as duas oliveiras, Moisés e que los Elias, escogidos son e que os escolhidos los são 144 os 144 mil judíos o hebreos judeus ou hebreus, 12 mil cada tribu. de cada tribo. Y encontramos E encontramos que esos son los ministerios para llamar y juntar esses ministérios para chamar e juntar os hebreus. el día postrero. No último dia, encontramos que estes são os ministérios espiritual para chamar os hebreus neste despertamento espiritual que vai haver entre os judeus. para os creyentes en Cristo, Para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular, será a vinda do Senhor, la venida del Hijo del a Hombre, vinda do Filho do Homem, como el relámpago. como relâmpago. Lo que es la venida del Señor a su O que é a iglesia, vinda do Senhor à sua igreja vai ser lo que será o que vai ser la venida a vinda de los dos olivos, das duas oliveiras a Israel. tan sencillo como Simples assim. y esto es para el E isso llamado é recolhimiento. para o chamado ou recolhimento final. Por tanto, habrá personas Portanto, haverão pessoas trabajando en la obra del trabalhando na obra do Senhor, Señor, brazo a brazo, braço a braço, con esos ministerios, com esses del día ministérios do postrero último dia prometidos para serem manifestados en medio de la iglesia, no meio da igreja, que es el templo espiritual que é de o Cristo, templo espiritual de Cristo que es el pueblo e que del é o nuevo pacto, povo do novo pacto, y después e depois el pueblo hebreo, o povo hebreu, pueblo povo del pacto antiguo, do que antigo tiene todavía pacto que ainda tem 3 años y medio 3 que no se han anos e cumplido, meio que não se cumpriram, Cristo los va a e cumplir. Cristo os cumprirá Este tiempo, nesse tempo final. porque las 70 semanas Porque as 70 semanas de Daniel são 490 490 anos. en la mitad de la Na semana metade da semana 70 ocurrió la aconteceu muerte de Cristo, a morte de Cristo consiguiente le falta e, la semana consequentemente, 70, 3 años falta a semana 70, 3 anos para completarse para se completar ese trato de Dios esse
trato de Deus com o povo hebreu. Ellos Eles están esperando, estão esperando, pero que ellos están esperando, lo primero lo recibe. mas o que eles estão esperando, quem recebe primeiro? O povo do novo pacto. En este tiempo Nesse tempo final, se trabaja con dos pueblos, pero se trabalha com dois povos, se trabaja principalmente mas com quem se trabalha principalmente é com o povo do novo pacto. y así como Cristo dijo, E assim como Cristo disse, hay mucho trabajo, tem muito trabalho no campo, la mies es mucha y los obreros son pocos, a ceifa é muito e os operários são poucos. para que el Orem para que o pai de família envie más obreros. mais operários. Por tanto, cada día se Portanto, cada dia añaden más obreros, se acrescenta mais operários, mais obreiros, crianças, jovens, personas adultas, pessoas adultas, ancianos, anciãos, porque no hay edad para trabajar. porque não tem idade para trabalhar no reino de Deus. No se jubila nadie, no tiene necesidad de jubilarse. Ninguém se jubila, não tem necessidade de jubilar. Sempre tem trabalho, não importa a idade que a pessoa tenha. Y es el único lugar E é o único lugar donde el trabajo que hace aquí en la tierra onde o trabalho que faz aqui na terra trasciende transcende al reino de Dios, ao reino de Deus, transcende para a eternidad, para a eternidade para recibir e para receber a recompensa el reino de Dios. no reino de Deus. Para recibir el E reino para de Dios, receber cuando estemos o reino de transformados, Deus, quando estejamos transformados, temos que estar de seguro la invertiríamos aqui, mas com certeza nós invertiríamos novamente, en lo mejor que que uno puede hacer o melhor para que seguir pode fazer para seguir armazenando tesouros no céu. Si no, trabajar con eso Não descansar as pernas, mas trabalhar com isso na obra do Senhor, y así se le multiplicará. e assim se multiplicará. Cristo disse: armazenai tesouros onde? Nos céus, onde La polilla corrompe, nem o ferrugem destrói, ladrón de mina. nem o ladrão nem rouba, nem mina. Por tanto, Portanto, de edad en edad, de era em era, Cristo ha tenido en su iglesia Cristo tem tido em sua igreja uma equipe de trabalho que que ha dado su vida por Cristo deu a sua vida por Cristo y tiene su tesoro almacenado. e tem o seu tesouro armazenado no céu. Pero yo siempre he dicho, Mas Deus sempre tem dito: el tesoro, los tesoros más grandes, os maiores tesouros es que sean para ustedes. é que seja armazene, porque será para vocês. Que ninguna de las edades Nenhuma das eras tenga un tesoro mayor tem um que tesouro maior tendrán ustedes. que o que vocês terão, Y yo estaré con ustedes también, no. e eu também vou estar com vocês. Não se preocupem. Y les puedo decir que será el mayor. E eu posso dizer que vai ser o maior, porque La edad a era, nuestra es la edad de piedra a angular. nossa era, é a era de pedra angular, é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo, allá lá, en el tabernáculo que no hizo Moisés, tabernáculo que Moisés fez templo que hizo e no Salomón, templo que Salomão fez, era de oro puro, era de ouro puro, cubierto de oro, coberto de ouro, madera, madeira, cubierto de oro, por coberto dentro de y ouro por por dentro e por fora. fuera. Ese era el lugar Ou seja, o lugar de más valor. de mais Era valor, el lugar del porque trono de Dios, é o lugar do tabernáculo trono de del Deus, pacto, onde está a arca do pacto com o propiciatório, que es la tapa del arca que é a del pacto, tampa que da arca do pacto, que tem querubines de oro dois puro, querubins de ouro puro, a tampa do propiciatório, e o propiciatório era de ouro puro também, arca de madera, e a arca de madeira cubierta de oro. coberta de ouro. Fuera de ahí estaba el altar, un altar que también era de oro, E também fora dali estava o altar, o qual também era de ouro, a parte de fora, a la cortina,
frente à cortina do lugar santíssimo. Ahora miren Agora vejam cómo como el lugar o lugar que representa nuestra edad que representa a nossa era es el de más valor. é o de mais valor. El oro representa O ouro representa Deus. la presencia de Dios. A presença de Deus Estará en toda su plenitud, estará em toda a sua plenitude, conforme a promessa divina, no cumprimento da vinda do Senhor nesse tempo final. y es ahí donde E é aí será llevada a cabo la onde vai ser realizada a maior manifestação de Cristo no meio da sua igreja a nivel a nível mundial. mundial. Impactará Vai impactar a toda la humanidad. a toda a humanidade. Es llamado esa manifestación, la Essa tercera manifestação é chamada de a terceira etapa. etapa. La tercera etapa, E a terceira etapa, Dios nos dio una muestra a través Deus de nos deu uma amostra através do reverendo William Branham como funcionava, cosas así, y es por la e palabra, coisas assim é pois pela palavra falada, creadora, a palavra criadora sendo falada e as coisas siendo creada sendo criadas por la palabra creadora, pela palavra criadora de Deus, que é a espada que sale de la de boca. 2 gumes que sai da boca do Senhor. Y esa manifestación E essa manifestação, llamada la tercera etapa, chamada a terceira etapa pelo reverendo William Branham, mencionándosela como pelo anjo mencionando-a como terceira etapa ao reverendo William Branham, es una manifestación é uma plena, manifestação plena de Deus, como nunca antes como nunca antes foi realizada del Señor Jesucristo. a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente nos foi dada uma mostra através do reverendo William Branham. Ele diz: os que vocês viram em parte vai ser manifestado em toda a sua plenitude. Y esa tercera etapa E essa terceira etapa será para la iglesia no, para a igreja noiva, para las vírgenes para as insensatas virgens insensatas y para los perdidos. e para os perdidos, para o mundo. O sea que va a impactar Ou seja, que vai impactar a toda la a humanidad. toda a humanidade. Y eso es lo que van a ver los judíos. E isso é o que os judeus vão ver. Van a decir, pero si esto es lo que estamos nosotros esperando, Ele vai dizer: mas isso é o que nós estamos esperando? Eles dirão: Él viene por su mas ele vem pela sua igreja noiva, de la fe para lhe dar a fé, para ser para ser transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. y Cristo, así como habló E assim como Cristo falou en medio de su iglesia, no meio da sua igreja nas eras passadas, por medio de su espíritu, através do seu Espírito, através do mensageiro de cada era, al cual vino la o revelación, qual veio a revelação, a palavra, a mensagem, y él e ele se dejó usar por el Espíritu Santo, se deixa usar pelo Espírito Santo, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo falou através do mensageiro ao povo lo que era para el pueblo, o que era para o povo e lo que era para el mensajero, o que era para o mensageiro que não podia falar, ele reservou, o mensageiro reservou para ele mesmo. siempre el mensajero tiene O que mensageiro sempre tem que saber mais do que o povo saber, y tiene que conocer e cómo tem Dios que obra, conhecer como Deus opera através dele y ser reservado, e ser reservado que no limite, para que não imitem ele no vayan a quitar el pueblo, e não tirem a tratar de formar o povo e não tentem formar problemas no meio do povo. para este tiempo final. Para esse tempo final, Cristo estará hablando a las iglesias Cristo vai estar falando à sua igreja correspondiente al desde a era correspondente a esse tempo, que é a era de pedra angular. hablando, Estará falando habló não como cidades, falou nas eras, através terminaba y después de uma mensagem, terminava e vinha depois outra mensagem otro mensaje y otro mensajero, e outro mensageiro, sino que hablará mas ele vai falar através de um só. todos los 7 truenos, Todos os 7 trovões, Cristo en el fuerte hablando, que era Cristo, o anjo forte, falando no meio da sua igreja, todo o mistério correspondente à era de pedra angular. A voz de Cristo, nestes 7 trovões, revelar o mistério da sua vinda à sua igreja, nesse tempo final, e isso nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim como a revelação da primeira vinda de Cristo,
discípulos que os discípulos receberam, deu a fé para estarem no aposento alto. y el día 50 E no dia 50 el Espíritu Santo y obtener recebeu o Espírito Santo e obter o novo nascimento. y la revelación E a revelação que los truenos darán que a os su trovões iglesia, darão à sua igreja, el ángel fuerte dará a su o anjo iglesia. forte dará à sua igreja. Recuerden que Cristo es el ángel fuerte Lembrem en que medio Cristo de su iglesia, é o anjo hablando de- forte no meio da sua igreja, falando consecutivamente. hablando por medio de un Não mensajero. falando através de o mensageiro e depois através de outro, mas Uno solo. por um só. Y lo que nos hablará E o que vai falar para nós, fuerte será o anjo forte, vai ser lo que nos dará la fe o para que ser vai nos transformados. dar fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Vai nos dar revelação da sua segunda vinda, a sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, Su reclamo. em sobra de reclamação. E Esa tercera etapa essa terceira etapa, nos va a dar la fe para onde ser vai nos dar transformados. fé para sermos transformados, vai se cumprir em uma grande carpa catedral, como foi mostrado ao reverendo William Branham. Se le dijo, eso será la Isso ele disse, isso vai ser tercera etapa. a terceira etapa. Él vio a Cristo, el ángel del- Ele viu Cristo, o anjo forte, bajando descendo a un lugar pequeño a um lugar pequeno, de madeira, un cuartito de madeira, um pequeño quartinho pequeno de madeira, y allí manifestándose. e ali se manifestando. La misma columna de fuego A mesma coluna de fogo que o acompanhava, dice que subió, diz que subiu, dice que estaba hablando con uno e o que estava estaba falando arriba. com alguém que estava mais acima dele. Recuerden que estamos Lembrem que estamos, pasando la iglesia del Señor a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando de era em era, mas subindo. más arriba de San Pablo Mais em cima, acima de São Paulo, estaba el segundo mensajero, estava o segundo mensageiro. más arriba del Mais acima do segundo mensageiro estava o terceiro mensageiro. más arriba del Mais acima do terceiro mensageiro estava o quarto mensageiro. más arriba del cuarto Mais acima do quarto mensageiro estava o quinto mensageiro. Mais acima do quinto, o sexto. Mais acima do sexto, o sétimo. Mais acima do sétimo, el mensajero o mensageiro correspondente à era de pedra angular. a cada uno de ellos A cada um deles, Cristo, Cristo falou la columna de a fuego, coluna de fogo, la chiquina, o Shekinah, mensaje correspondiente a mensagem correspondente à era na qual os enviou. y ese mensaje fue transmitido E essa mensagem foi transmitida ao povo pela coluna de fogo através do mensageiro de cada era. así es É assim para nuestro tiempo para o nosso tempo, con siete voces, com sete vozes, de los siete sete truenos, vozes das sete hablando consecutivamente estrelas falando consecutivamente a mensagem sétupla para la iglesia para a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Un mensaje séptuple, Uma mensagem sétupla siete truenos de sete trovões que nos darão a revelação da sua vinda e, consequentemente, a fé para sermos transformados no último dia. como le dio la fe Como deu a fé a los discípulos, a aos las discípulos lá 120 que subiram ao aposento alto tuvieron hasta el día e estiveram até o dia de Pentecostes, o dia 50, receberam del Espíritu Santo, o Espírito Santo e, consequentemente, receberam acción espiritual, a adoção espiritual, el nuevo nacimiento o novo nascimento espiritual, lo recibieron. espiritual receberam. La primera parte, A primeira la parte redención, la da segunda redenção, a segunda é es la redención del a redenção do corpo, cual estamos a qual esperando. estamos esperando. Y es un privilegio grande E é um saber grande privilégio saber que Dios usa personas que Deus para usa trabajar en pessoas para trabalhar em sua obra, em seu programa su edad en edad, de era em era, de dispensación en de dispensación, dispensação em dispensação, el trato de Dios porque o trato de Deus é com seres humanos es y en favor e em favor de seres humanos. de seres humanos. Y saber E saber que lo que hacemos para la obra que o del que Señor fazemos para a obra do Senhor es Cristo obrando a través é de nosotros, Cristo operando através de nós y que Él recompensará cada e uno que Ele según sea recompensará cada um segundo seja a sua obra, como diz em Apocalipse capítulo 22 versos 22, versículo 12: y aquí vengo pronto Eis que cedo venho e comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo seja a sua obra. o sea que lo que Ou hacemos seja, que o que fazemos tiene recompensa tem recompensa de Cristo si no lo reino de Cristo se fizermos de todo o coração. hacemos.
es las riquezas que nos llevamos, são as riquezas que levamos, que serán que serão transformadas transformadas en em grandes bênçãos en el reino de Dios. no reino de Deus. Lo que vayamos a heredar O que herdaremos por los trabajos que hayamos pelos hecho, trabalhos que tenhamos hay que feito, hacer el trabajo acá, temos que fazer o trabalho aqui, estando en estos cuerpos estando nesses corpos terrenales, terrenos, trabajando trabalhando como el equipo como o como parte del uma equipo equipe ou como uma parte da equipe Jesucristo de en su Jesus iglesia, Cristo em sua igreja en este tiempo final, nesse tempo final, no trabajando para una edad não que ya trabalhando para uma era que já passou, pasó, porque ya ellos trabajaron pois eles trabalharam com o mensageiro que lhes correspondeu, mas trabalhando para a nossa era de la piedra e era de pedra angular, en todo em proyecto todo o projeto que que tiene Cristo programado tem programado para llevar a cabo a través para realizar de seres humanos. através de seres humanos. E quando sabemos destes projetos, dizemos presente. Están los obreros de la cosecha Aos operários da colheita, trabajando trabalhando en la evangelización, na evangelização todas las demás labores, e em todos os demais trabalhos, están estão también também los que respaldan los os que proyectos, respaldam os projetos, todos haciendo cada uno la parte todos, cada um fazendo a parte para la cual Dios le ha a dado qual Deus lhe deu habilidades habilidades o parte económica ou parte econômica para trabajar. para trabalhar. Algunas veces empieza con poquito y Dios multiplica. Algumas vezes começa com pouquinho e Deus multiplica, porque a bênção de Deus é a que Cuando enriquece. viene a ver E quando vem ver cómo como ha logrado obtener conseguiu tantas obter bendiciones tantas bênçãos en la obra, trabalhando na obra do Senhor, porque el obrero es digno de su porque o salario. operário é digno do seu salário no reino de Deus. Por tanto, Portanto, como miembros del equipo de como Dios, membros da para el tiempo equipe de exterior Deus de la para o piedra último angular, dia na era de pedra angular, adelante, damas, jóvenes, adiante, damas, jovens e adultos, trabalhando e colaborando na grande equipe de Deus. hay mucho trabajo. Tem muito trabalho. Y después que se termine todo E depois que tudo se termine y estemos transformados, e ya no hay já estejamos transformados, já não tem trabalho para fazer, para receber recompensas. las posiciones que As ocuparemos en el posições reino que ocuparemos no reino de Cristo, de Cristo, trabajamos acá, trabalhamos aqui, estando en estos estando nesses corpos terrenales. terrenos. Por lo tanto, Portanto, conscientes conscientes de la oportunidad que Dios da nos ha dado, oportunidade que Deus nos deu, de todo corazón de todo o y coração con agradecimiento, e com agradecimento, trabajemos trabalhemos felices felizes en el programa divino no programa divino, como el equipo de como Dios, a equipe de Cristo de Deus, para este de tiempo Cristo para esse tempo final, final, en la edad na era de la piedra angular. da pedra angular. Que Dios les bendiga y les Que guarde. Deus lhes abençoe e lhes guarde, e até amanhã, com a ajuda de Deus, na qual estaremos Reunidos reunidos nuevamente. novamente.